Paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Mais um dia, mais uma palavra especial para a tua alma, que te fortalecerá o teu coração, te conduzirá a lugares altos e bem-sucedidos. Amém? Eu trago para você hoje Provérbios, que está lá em 16, 20, que diz assim: ó, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Que boa palavra é essa, né? Que bom ensinamento. A prudência, louvado seja Deus, né? Seja prudente. Atenta prudentemente para a palavra e achará o bem. Aquele que coloca a palavra de Deus como instrumento para a sua vida, como uma base, uma estrutura para tomar decisões. Aquele que coloca o Senhor e confia nele, os seus planos. Aquele que consagra a sua vida a Deus e anda segundo os seus princípios. Aquele que chama e convida o Senhor para tudo que faz. As suas decisões são alicerçadas e guiadas pela sua palavra. Aqueles que atentam prudentemente para aprender. Aquele que não cesse. Esse sim será bem-aventurado. Louvado seja Deus. Irmãos, todo insensato, ele acaba caindo nos seus próprios erros. Vou te contar uma história. Estava ali o povo de Israel preparados para tomar posse da terra prometida. Josué venceu alguns reinos, mas chegou o dia de atacar Ai. Mas naquele dia, Josué não consultou a Deus. E eles atacaram com pouquíssimos soldados. Israel perdeu. Por quê? Porque anteriormente, Josué venceu com grande êxito a Jericó. O Senhor se apresentou para Josué e Josué seguiu os passos de Deus, seguiu passo a passo da palavra de Deus, seguiu Jesus, seguiu a orientação do rei. E sabemos a história que Josué e seu povo deu aquelas 7 voltas em volta de Jericó. Sabemos que no último dia foram 7 voltas. No último dia foram 7 voltas. E eles gritaram: só o Senhor é Deus. E aqueles muros, irmãos, foram ao chão. Irmãos, é impossível. É impossível ao entendimento humano vencer aqueles muros. Os muros eram tão largos que tinha casa construída sobre ele. Tanto que a Raabe, uma das mulheres de Jericó, a qual foi instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo de Israel, né, os espias, aqueles 2 rapazes que estavam ali espiando, que foi enviado com o propósito de conhecer a cidade e trazer informações valiosas para que fosse montado, né, a estrutura de ataque. Louvado seja Deus. Sabemos a história de Raabe, mas não quero entrar nesse mérito. Foi com grande poder e com grande glória que Deus venceu. Israel venceu a Jericó. E eu creio que Josué foi negligente em enviar os seus homens a Ai sem consultar a Deus. Por quê? Porque Deus não estava naquele negócio. A ordem lá em Jericó é que todos fossem mortos e destruídos. E nada, né? Que ninguém levasse nenhum despojo. Mas ali tinha um homem que era invejoso, ganancioso, e levou uma capa cheia de pedras preciosas. O pecado entrou em Jerusalém, entrou no meio do arraial. E Deus afastou Deus. Porque o pecado afasta Deus. Muitas vezes, irmãos, tomamos decisões e não consultamos ao Senhor. E às vezes nós pensamos assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para que não desse certo? Estava tudo para dar certo. Por que não deu certo? Porque exatamente isso aqui, ó. Não consultar a Deus. Não andar nos caminhos.
O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado de prudente. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Louvado seja Deus. Aprenda com essa passagem. Irmãos, foi um susto para Josué o resultado daquela guerra, a qual aqueles homens foram mortos e foram envergonhados. Mas sei que você que está me ouvindo agora, não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão a partir de agora, que você está conhecendo a palavra. Você não pode dizer, eu não sabia, porque agora eu estou falando para você. Consulte a Deus todos os seus planos. Pergunte a Deus se Ele vai contigo. Pergunte a Deus se Ele está no negócio. Pergunte ao Senhor se Ele, aleluias, te deu a vitória. Davi, todos os dias, todo o tempo que Davi ia para uma guerra, ele consultava a Deus. E quando Deus dizia vá, ele ia e era bem sucedido.